Esse vídeo mostra como trabalhar com um conjunto de blocos de comando. Até agora trabalhamos praticamente com comandos individuais, porém, teremos que começar a aprender como juntá-los para formar um roteiro. Um roteiro é um conjunto de blocos que vamos reunir de forma linear aqui na área de palco para fazer o nosso personagem se movimentar pelo palco. Vamos arrastar o bloco deslize em 1 segundo para x0, y0. Esse bloco faz com que o nosso personagem deslize durante alguns segundos para uma determinada posição no palco. Por exemplo, deslize em 1 segundo para a posição x. Vamos editar o valor de x para 60. Dá um Enter. Duplo clique para ver o movimento. Pronto. O que aconteceu? Então, o nosso personagem deslizou durante 1 segundo para a posição x, 60, y0. Então, houve um deslocamento apenas na posição x, né? No sentido positivo. Vamos, então, voltar o nosso personagem para a posição de origem? Então, vá para a posição x0, y0. Ok. Então, nós temos agora duas instruções individuais. Um que possibilita fazer a animação e o outro que volta para a posição inicial. Vamos supor que após a animação de 1 segundo deslizando na tela na posição X, o nosso personagem tenha que girar 90 graus no sentido horário. Então, nós arrastamos o bloco vire e colocamos aqui embaixo do bloco deslize. Percebam que, ao aproximar o bloco vire do bloco deslize, ele vai virar um ímã. Se você soltar, ele vai grudar no bloco deslize. Pronto, aqui nós já temos um roteiro. Nós queremos que o nosso personagem vire 90 graus, então é preciso editar essa área e colocar o valor desejado, no caso 90 graus. Vamos ver a animação, então duplo clique no primeiro bloco para verificar o personagem se movimentando na tela. Ok. Vale ressaltar que os comandos são executados um de cada vez e pela ordem que os blocos aparecem na área de roteiro, de cima para baixo. A esse fluxo damos o nome de fluxo linear. Então, vamos voltar aqui o nosso personagem para o centro do palco, na posição inicial. Ele voltou para a posição x0, y0. O que está faltando? Ele girar, né, para a direção 90 graus. Então, aqui nós podemos unir esses dois blocos e, ao clicar, ele coloca então o objeto na posição de origem, x0, y0, e apontando para a direção 90 graus. Agora nós temos dois conjuntos de instruções. O primeiro que faz a animação e o segundo que volta para a posição de origem. Então vamos ver o movimento. Aqui desliza 1 segundo para a posição x e gira 90 graus. E esse segundo conjunto de instruções que coloca o personagem de volta no ponto de origem. Podemos aumentar a nossa animação. Então, após ele girar 90 graus, vamos fazer com que o nosso personagem deslize na posição Y, ok? Então, é só arrastar um novo bloco, deslize. 1 segundo para X. Então, a gente tem que ver qual foi a posição anterior X que o nosso personagem parou. A posição que ele estava é 60. Então, aqui nós precisamos editar e colocar o valor 60, para que ele parta, né? Para que ele continue a partir dessa posição. E ele vai deslizar até a posição menos 60, no eixo Y. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, então o nosso personagem deslizou 1 segundo na posição 60x, né? Virou 90 graus no sentido horário, e depois, a partir dessa posição 60x, ele deslizou mais 1 segundo na posição Y menos 60. Vamos voltar para a posição de origem. E vamos ver novamente o movimento x, y. Posição de origem. Ok. Observem que nós temos ainda dois conjuntos de instruções, né? Nós podemos unir esses dois conjuntos. Então, para isso é só clicar nesse segundo conjunto e arrastar para o primeiro. Então, aqui nesse momento nós temos apenas um roteiro. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar as instruções de cima para baixo. Primeiro vai deslizar em X, vai girar 90 graus sentido horário, vai deslizar em Y e vai para a posição inicial e volta para a direção 90 graus. Vamos ver o movimento. Nós também podemos adicionar um novo comando no meio do conjunto de blocos de comando. Por exemplo,
eu vou dividir novamente aqui em dois conjuntos de bloco, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui no primeiro bloco em que a gente faz a animação, eu quero que ele continue deslizando agora no sentido x negativo. Para isso, a gente precisa fazer com que ele vire mais 90 graus e deslize agora para a posição x igual a 0. Então, é só arrastar o bloquinho para cá, bloco de vire, né, no sentido horário. E após ele girar 90 graus, novamente nós vamos deslizar 1 segundo, agora para a posição x 0 e y menos 60. Como ele já estava em y, ele continua em y negativo. Só que agora ele vai fazer o quê? Voltar para a posição 0 em x, né? E aí a gente pode novamente unir esse segundo conjunto de instruções aqui, formando um único roteiro. Então, vamos ver a animação. X, Y, menos X. Ok? Uma outra forma de adicionar um novo bloco num conjunto de instruções é simplesmente arrastar e soltar no lugar desejado. Por exemplo, eu quero que, após ele deslizar no sentido X negativo, né, ele vire 90 graus. Então, aqui o bloquinho, percebam que a gente inseriu um bloco sem precisar necessariamente dividir em subblocos, tá? Então, é só arrastar para a posição desejada. Então, vamos ver mais uma vez a animação. X virou, Y virou, X virou, virou, né? Acontece que aqui ele foi para a posição inicial. Ok. Para remover esse conjunto de blocos, a gente pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse no primeiro bloco e selecionar a opção Apagar. Agora é a sua vez. Experimente trabalhar com conjuntos de blocos de comando.